5 segundos finais. Eu vou contar. 5. 4. 3. Nossa, cada segundo tem 25. Sou eu, né? 2. 1. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para Levanta a tudo. mão. Para tudo, para tudo, para tudo! Para tudo! Ave Maria! 4, 3, 2, 1. Parou tudo! Tomara que o próximo tenha essa generosidade toda. Ai, oh, meu Deus, que lindas! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo! Gente, era uma entrevistinha! Ai, parou! Tá boa! Ouviram tanto para tudo, meu caminho! A mulher que até hoje me faz chorar no final. É verdade. Ai, que bom que vocês estão aqui. Nossa! Tipo, completamente surpresa, né? Eu esperava qualquer coisa, menos isso. Ai. É um para tudo isso aqui? É. Não sou eu que vou comandar, pelo jeito, né? Tá bom, hoje eu tô de convidada, olha que legal. Eu tô muito ansiosa. Para tudo. Tá bom, vamos lá. Aninha, basicamente, isso daqui é uma surpresa pra você. Tô porque vendo. A gente não podia parar e terminar essa relação de 10 anos com o programa sem falar da representação que você tem como mulheres e nós, mulheres, que fizemos parte da sua história, mas principalmente você, que continuará, se depender de mim, acho que de todas, na nossa história. A gente quer relembrar um pouco sobre esses 10 anos, assim, tipo, só. Putz, cadê o lencinho? A gente já tem. Tem né? lencinho. Melhor vocês me darem um lencinho logo. Eu não vou aguentar isso 5 minutos. Mas vamos lá. A primeira coisa, ela me manda um áudio falando: escuta, tive um sonho em que eu ia na Band e a moça lá, que é a Stephanie, do Vibra, ia fazer uma entrevista comigo e no final aparecia a pessoa que iria me substituir no programa. Eu ouvindo aquilo, eu falei, caramba, que doida, ela não tem ideia. Nem eu, nem o meu inconsciente, como vocês podem ver. Ela não tinha ideia do que a gente estava Claro que fazendo. não, E quando eu lógico que contei isso hoje para os bastidores aqui, para as pessoas Eles dos riram. bastidores, eles deram risada e falaram assim, nossa, ela não tem ideia, que bom. Não, zero ideia. Pra mim isso aqui era uma entrevista. Eu tive um sonho maluco, mas era uma entrevista. Mas esse sonho, né, dedurando quase já. Na verdade, esse sonho é o inconsciente do Brasil. O Brasil quer saber, mas a gente não vai falar sobre isso porque não tem nada a ver com o ano que vem. Tem a ver com 2024, com 10 anos de Masterchef. E eu tenho, assim, muita honra de conseguir ter ideias com as meninas aqui para trazer você para relembrar um pouquinho da sua jornada com a gente, né? Eu falo por mim, né? Eu acho que cada um vai falar um pouco aqui. Mas eu tenho uma estrutura muito legal, porque eu falo isso nas entrevistas que eu dou, que eu ganhei a Ana de presente. E eu sou jornalista de formação. Então, assim, você imagina o peso de chegar uma jornalista muito conceituada, muito tudo, e chegarem pra mim e falar assim, ó, você faz entretenimento a vida inteira, agora você vai ganhar a Ana Paula Padrão pra... Aquela jornalista. Aquela jornalista, aquela mulher séria, aquela mulher que cobriu Brasília, cobriu guerra, cobriu tudo, bancada, que aguentou todos as testosteronas desse Brasil inteiro. Para um programa que você também está desbravando junto numa temporada que nunca houve em outro lugar. Então esse era o dia 0 da minha ligação para você e para Guta. Foi. Me apresentando e falando, oi, então, oi, Ana, eu sou a Marisa. Toda gente. Ana, eu nunca te contei isso, mas eu fiquei ensaiando pra falar oi pra você. Juro. Nossa. Juro. Eu ensaiei. Quando a Guta tava junto, eu falei, ufa, pelo menos vai ter alguém pra falar assim, ai, Ana, deixa que eu falo com essa mulher aí. Não, deixa pra lá. E quanto tempo demorou pra gente ficar BFF?
15 dias, quando a gente... Acho que nem isso. Nem isso, Acho que nem isso. nem isso. Eu me lembro que numa das primeiras gravações, a gente estava num refeitório grande. Sim. E a gente sentou para almoçar. Primeira temporada, essa daqui marcou muito a minha vida na primeira Sim, nem me fala temporada. que isso não é Aliás, parênteses, você já acertou no casting. Porque, né, essa daqui pra variar, né, você acerta no casting. Mas ela trabalha com isso. É isso que ela faz. Porque, assim, a pessoa que foi o ícone da primeira temporada e que tem uma história para contar, assim, a gente conseguiu contar a história da primeira temporada porque tinha muito a ver com a sua história, com o seu amadurecimento durante o programa e aquele fim de programa icônico, Sim, jamais visto na história desse país, que até hoje eu lembro dele e eu choro. Toda entrevista que eu dou, eu falo daquele fim e eu choro com aquilo. A Daisy, que fez uma temporada muito marcante, muitos homens fortes participando daquela temporada, e a Daisy. E assim, segurou todas as ondas, todas as barras, e naquele programa você mostrou o que você faria depois. Porque até hoje é assim, né? Eu faço o que eu quero e dá licença. Tanto porque... faz o que estão falando. E tanto faz o que estão falando, exatamente. Então, assim, foi uma mulher muito forte, né? Você, Marisa, porque, né, motivo, eu não vou ficar aqui rasgando seda para Marisa. E o que eu falei da Heleninha quando ela veio? Nossa, mesma coisa, que presente para nós, que alma leve, que pessoa bonita, que astral bom passeando no estúdio, contaminando as pessoas em volta, né? E uma das coisas muito importantes no Master, eu acho, é esse espírito que tem entre a gente. Eu acho que quando você tem um programa, principalmente no entretenimento, onde tem alguma coisa errada com a relação entre as pessoas que estão na frente das câmeras, dá tudo errado, porque passa, né? A gente não é ator, passa. E a gente se dá muito bem, e aí veio um elemento que ainda somou mais nesse abracinho que é estar dentro do estúdio do Master. Então... Pois é, Ana. E eu quando eu entrei no MasterChef, né, entrei assim, foi um susto o convite, foi um susto ter entrado. Eu cheguei muito insegura, muito nervosa, tu lembra, né? Eu lembro. E eu queria te dizer, assim, que eu me senti muito acolhida por ti, assim, sempre. Sempre, assim, e de me dar o aval, assim, né? Eu, assim, lembro de ter saído muito de vários programas, assim. Putz, será que eu falei bem? Será que... Né? Assim, tudo que a gente... Claro, aquela insegurança carrega, e eu acho que tu sempre, assim, tu me pontuou e me falou coisas, assim, eu falo, nossa, Helena, como você sabe falar, não sei o quê, né? Como você tá bem, como você entrou, e pra mim, assim, foi tão crucial, assim, tão foda isso, eu queria te agradecer muito. E a gente vai sentir muita falta, mesmo. Mesmo, porque... E assim, o teu jeito também, eu acho, de ser, assim, né? De ser tu. E de... Né? É aquela pessoa que fala tudo, não tem papas na tudo, língua. e que quando quer ficar na tua, fica na tua. E quando que a gente se sente à vontade de ser quem a gente é, porque tu é assim. Né? Então isso foi muito legal, assim, também. Eu queria saber, tu já falou um pouquinho, mas também queria saber de ti, como que foi, né? Porque também estava acostumada num formato, de repente entra uma elementa nova no programa, como foi pra ti, assim, ter que, né? Porque eu acho que tu fez essa acolhida, assim, como foi isso pra ti, assim? Bom, primeiro, eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz quando eu soube que era você, muito aliviada com a sua presença. Primeiro, pelo respeito que o seu nome já traz, né? O seu nome chega antes de você e traz coisas muito importantes, que são muito emblemáticas para o programa. Temos uma chefe muito importante, que dá valor para o programa, que topou vir para cá, que topou essa aventura, porque o programa é bom, porque o programa merece você, né? Então, assim, já é uma comunicação que deixa a gente muito feliz. E depois, quando você chegou e a gente se conhecia de obas e olás, né? Não era uma amizade como é hoje. Noronha. Noronha sempre. Não era uma relação como é hoje. Eu falei, nossa, mas ela é muito mais leve, muito mais astral do que eu imaginava que ela. Então, assim,
para mim, foi até uma surpresa você estar insegura ali nos primeiros episódios, porque eu achava você muito incrível, não via nenhum motivo para insegurança. Então, eu fiz o que eu sempre faço quando eu chego em algum lugar e tem uma mulher que precisa, que por algum motivo não está 100% confortável. Quer dizer, olha, todo mundo passa por isso, todo mundo é assim. E a gente está aqui para abraçar e acolher mesmo, né? Então, me colocar a serviço de deixar aquela pessoa à vontade, porque quanto mais à vontade ela tiver, melhor todos nós vamos entregar para o programa. E assim, não deixar que os riscos da operação, porque é uma operação arriscada, as questões do dia a dia de gravação afetassem você naquilo que você tinha para entregar. Então, sim, foi uma estratégia. Eu olhei para você e falei, o que ela precisa para ficar bem aqui dentro? E eu tentei entregar o que eu achava que você precisava. De olhar para o todo. Eu lembro que nessa primeira temporada, deixa eu só contar uma coisa claro, que eu lembro, assim, da final, que me marcou, assim, que eu lembro que tu estava, eu acho que falando com mulheres que estavam ali na final, não lembro se foi com a Isa, mas falou... Né, da pessoa saber onde ela está. E tu falou, a Helena sabe muito bem quem ela é, onde ela está. Eu fiquei pensando assim, eu sei. Até mudou de posição, né? Eu sei mesmo. Eu sei. A Ana disse, eu acho que eu sei. Sabe? Mas olha, então, como é que é? Isso. Eu acho que a gente não pensa muito sobre isso, né? Mulher tende a estar atendendo tanta coisa em volta dela o tempo todo, que é muito difícil a gente pensar racionalmente, ou pelo menos deixar a sensação assentar. Eu sei sim quem eu tô, quem eu sou, eu sei onde eu tô, eu sei o que eu quero, e eu posso mudar de ideia amanhã, mas nesse momento eu tô inteira aqui, eu sei quem eu sou. Todas nós sabemos, mas é muito difícil atender isso quando a gente está prestando atenção em tudo que a gente presta o dia inteiro, né? Em algum momento, porque você tem, obviamente, aí sua carreira, não só como jornalista, mas como mulher experiente e dialoga e olha para mulheres, mas em algum momento você se sentiu fragilizada ou fora do seu eixo durante esses 10 anos? Em algum momento, você falou assim, sei lá, no começo? Os 2 primeiros anos inteirinhos. Caraca! Juro por Deus. Não apareceu, né, gente? Os 2 primeiros anos inteirinhos, eu dizia assim, não é isso, não é isso, não é isso. Porque, primeiro, eu trouxe todas as ferramentas que eu tinha, que eram do jornalismo. Sim. Então, eu sabia o que era um estúdio, eu sabia o que era luz, eu sabia o que era o ritmo de gravação, ponto, falar e ouvir ao mesmo tempo, conduzir uma operação ali dentro, né? Assim, saber onde está a câmera, o que eu tenho que fazer com ela, como eu tenho que me comportar, tudo isso eu sabia. Só que eu estava treinada para entregar 0 emoção. Porque no jornalismo, a gente é muito treinado para entregar a notícia e não o que você acha dela. Ou pelo menos foi a minha escola de jornalismo, isso mudou muito nos últimos anos. Mas na minha escola de jornalismo eu fui lá, eu vi, eu estou trazendo para você o que eu vi, mas você que precisa formar opinião sobre isso. E eu não vou te induzir, eu não vou te levar com a minha emoção para lá. Então, a gente chora depois, a gente ri depois, na hora... não é assim que a gente se comporta. Então, eu entrei para olhar a operação, dominar a câmera, luz, blá, mas eu não entregava nada em emoção. E eu não conseguia. Eu pensava, assim, teve dia de eu ver o Jacan se emocionando, eu dizia, o que você está chorando? Coisa boba. Assim, sabe, tipo, né? Então, eu tive que desarmar um negócio interno meu que me impedia, e eu acho que a carreira me influenciou muito como pessoa, de entregar a emoção publicamente. Entendi. Eu estava muito treinada pela minha carreira anterior a nunca entregar a emoção. E quando eu entendi que era sobre entregar emoção, que era sobre me deixar afetar de verdade pelo que estava acontecendo na minha frente, né? E que podia. Que podia. Que podia sentir. Porque, né, assim, eu não sabia, eu simplesmente não sabia. Minha vida ficou muito melhor. Então, aí eu relaxei no meu palquinho. Aí eu entendi que, além de ficar preocupada com a operação, eu podia ser eu. Então, eu passei a ser
a palhacinha do set, a que tá ali nos bastidores fazendo com todo mundo, a que pode dar escada para um dos chefes fazer o melhor dele e pode fazer a piada também, e pode rir da piada, e pode se emocionar com uma das histórias de vocês. Assim, eu hoje vejo que em qualquer outra circunstância eu teria desabado em prantos naquela final da Elisa. E eu não desabei porque eu estava treinada para não desabar. Mas qual era a sua percepção da Ana? Mas olha que engraçado você falar isso, porque pra mim foi muito sobre... Eu descobri que eu tinha uma insegurança que eu não sabia, sabe? Porque mesmo sendo mulher e a gente acaba aprendendo, né, que a gente não é tão boa assim o suficiente, eu acho que talvez eu faça parte de um certo recorte, né? Uma mulher branca, magra, e talvez nunca tinha ficado tão claro pra mim o quanto eu não era tão segura assim, que as coisas elas aconteciam, que eu tinha um certo desenrolar, mas que precisava eu bancar aquilo. E aí foi muito uma narrativa que você trouxe, que a Paola falou muito, de tipo, Elisa, você tem que acreditar em você e tal. E eu lembro que até tem um dia que acho que eu até te dou uma patada, porque você me pergunta qualquer coisa, Elisa, não sei o quê, e eu não respondo porque eu tô ali. E aí você fala de novo, Elisa, e eu falo, eu ouvi, Ana Paula, tipo, bem grossa assim. E aí é engraçado que a partir daí, que já tava mais pro final, virou meio que um termômetro pra mim, porque tava tudo tão sempre zen e eu sempre atarantada, e você também. E aí quando eu te via meio pra lá e pra cá, meio aflita, porque eu acho que a aflição... Não sei se porque o programa não fica só filmando você, a edição tem um monte de coisa, mas a gente que tá ali vendo o tempo todo, eu via muito sua aflição, pra lá e pra cá, num saltão ainda. Falava, gente... E aí, quando eu aprendi o negócio da voz de Deus, né, que é a voz da câmera que fala, e que muitas vezes você retomava, não, gente, a gente vai refazer a cabeça, ó, vamos lá, o texto, de novo. Eu falava, gente, é a voz da deusa, porque é ela que tá mandando aqui esse negócio acontecer. Eu achava isso um barato, porque você falando assim que você tava comedida, mas eu sentia o seu nervosismo, sua aflição, sua vontade de que terminasse a prova, de que ninguém deixasse de entregar de alguma maneira. Assim. Não, mas isso me acontecia desde o início. Eu só não... Talvez você estivesse lá todo dia me olhando, mas eu tinha muito comedimento de passar isso. É claro que eu fico aflita ali, eu queria que todo mundo terminasse mesmo. E as pessoas em casa falam, nossa, você sofre, né? Eu sofro. Eu sofro porque eu realmente quero que todo mundo termine e que todo mundo se dê bem. Eu não quero que ninguém vá embora porque não conseguiu entregar. É ruim isso. É ruim. É ruim para a pessoa, é ruim para a autoestima daquela pessoa, é ruim para a mecânica do jogo. A gente quer que as pessoas cozinhem, entreguem e sejam julgadas pelo que elas entregaram e não por ter deixado de entregar, né? Então eu quero muito sempre que as pessoas terminem. E muitas vezes eu olhava para você e dizia assim, tanto talento, se ela não conseguir domar a insegurança, ela não vai. Então eu dava mesmo injeções assim foi um insight assim para mim, até hoje assim, da terapia, mas eu fico pensando muito sobre isso, porque não era uma coisa que estava clara assim para mim era sobre a performance. Hoje eu tenho que arrasar, hoje eu tenho que arrasar. E aí depois eu entendi que tipo, hoje eu tenho que arrasar e eu tenho que chegar lá e apresentar e bancar isso, porque eu sou a pessoa que representa. É muito mais, né? E você trouxe isso em Rede Nacional, foi ótimo. Muito obrigada. Coisa que é muito legal de pensar, e eu tô olhando para você e olho para você, eu fico pensando quando a gente saía para fazer os perfis que a gente foi lá na sua cidade. Sim. E eu acho que isso é a melhor representação da aproximação. A Ana, a gente saía na van com a nossa equipe, parecia uma eng de jornalismo. Sim. E a gente pautava, chegava lá e você estava num universo de transformações, de ebulições, e a gente entrou na van da volta e falou assim, a Elisa precisa tirar as máscaras, ela precisa se desprender. E a gente chegou a ter essa conversa alguns dias atrás. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção, que eu acho que é muito legal. Porque pra mim, eu tava fazendo uma pós em São Paulo, mas eu morava em Campinas. Eu meio que já tinha separado, ou estava me separando do meu então companheiro. Mas não tinha como fazer uma gravação em São Paulo, porque eu também não tinha uma casa lá, era só um bate-volta. E eu também não morava na casa dos meus pais, tinha anos. Então... a gente é muito amigo, gravamos lá. Então era assim, aquela coisa meio tipo, tá, essa sou quem eu era, mas eu ainda não comecei a ser o que eu vou ser, e é isso. E aí, de repente, descobri realmente aquilo que eu gosto de fazer. Né, com o MasterChef e hoje ainda em outro lugar, além da cozinha, saber que eu gosto de comunicar essa cozinha, porque não foi à toa que eu queria esse caminho, né, fiz ECA, eu sempre gostei de jornalismo, TV, a imagem, e hoje, mais madura, sabendo como que é com a câmera, quais narrativas a gente quer contar, porque a gente estava aqui antes falando sobre o quanto os participantes hoje entram prontos para a vida pública. Para mim foi muito mais tranquilo nesse sentido, porque eu não sabia o que ia ser a vida pública, Ninguém né? sabia, E
E hoje, 10 anos... Ninguém sabia. Você imagina que eu terminei aquela terça-feira doida, depois que a gente ganhou e celebramos, dormi lá no hotel, acordei e fui pegar o metrô pra encontrar minhas amigas. Eu me senti alguém dos Beatles na época, todo mundo gritando. Aí eu falei, puta, então vai ser assim. Agora é muito diferente. Então, passado todo esse tempo, a gente estava na festa do Jacan e eu conversei do tipo, nossa, eu jamais imaginaria o quanto o MasterChef, além de me mostrar minha verdadeira paixão de cozinhar, ia me trazer aspectos tão importantes do protagonismo da minha própria vida, sabe? O quanto para mim é importante saber o que eu quero comunicar, como comunicar. Nesse meio, né, agora ainda mais digital, todo mundo sempre pronto para uma certeza e para entregar uma coisa. Quais são as narrativas que realmente fazem sentido? Né? Eu tinha acabado de ganhar o programa e eu fui para a França. Todo mundo falava, imagina, você tem que ficar aqui, tem que fazer propaganda, tem que não sei o que lá. Eu falei, gente, mas eu quero ir. E daí? Eu quero ir. E eu não me arrependo disso, porque eu acho que toda essa trajetória para mim do programa foi realmente para fechar um sentido maior, sabe? Para mim. Sim, e agora claro. faz 10 anos, né? Dia 14 foi 10 anos. Então eu tô emocionada aqui de pensar, caramba, quanta coisa aconteceu. Muita coisa. E agora com todas essas ferramentas que a gente tem, dessa vivência que a gente teve. Você imagina, eu tive a sorte, o privilégio de estar na televisão a primeira vez, que a Ana Paula, que cobriu guerra, um monte de coisa, estava lá numa nova invenção dela, sabe? Eu fui a primeira vencedora de um programa que não tinha antes no Brasil. As duas cobaias das duas. Você vê? A gente Poxa, tem mas que etapas, né? Porque Né? no Master tem isso. Você com profissionais, acho que tem uma coisa muito louca que eu lembrei, tava pra fazer essa homenagem aqui, acho que recapitulando tudo. E eu lembrei uma conversa que nós tivemos no seu camarim, porque pra quem não sabe, a gente sempre tinha muitas conversas importantes no camarim da Nossa, o nosso... Minha Peluda. Minha peluda. Minha Peluda. E a gente falou sobre a primeira edição de profissionais, que eu acho que foi muito emblemática. Eu entrei e falei assim, Ana, a gente vai falar com um mercado muito hostil. E você é uma boa representação, porque eu acho que a gente nunca abriu tantos diálogos, inclusive da internet. É verdade. Sim, Falando como naquela E edição. ainda mais uma temporada super polêmica até hoje. Polêmica Toda pelo hora quê? eu vejo um recorte. Polêmica pelo comportamento das pessoas. É A gente, isso é uma coisa engraçada que eu acho que talvez a Elisa tenha razão. Hoje as pessoas chegam mais preparadas não só para a vida pós-master, mas para esconder algumas cartas Exatamente. dentro do Master. Eu Então, não tinha nem Instagram quando eu cheguei Sim. no Masterchef. é difícil uma pessoa chegar completamente despreparada hoje, não ter montado minimamente um exatamente. personagem. Você vai vendo o Vai personagem desmontar. É uma conforme ele vai estratégia. indo. A gente vai desmontando desmontar, o personagem, ele vai cair. Mas eles chegam achando que vão manter o personagem. E ali não, eram pessoas muito verdadeiras ainda. sim. E aí a gente deu de cara com aquele mundo difícil, hostil, Real, né? real Cozinha e real. muito machista da cozinha. Porque eu compreendo os depoimentos dos meninos dizendo assim, mas eu não sou uma pessoa machista. Mas E eu é que pensava tava assim, tão você não enraizado. acha que você é. Tem Mas bastante você diferença, assim. é muito diferente. E eu acho que a discussão sobre machismo, Abriu principalmente um no leque. ambiente de trabalho, mudou muito de lá para cá. Sim. E talvez era Porque um a gente tá assunto que falando você de queria anos. falar antes, né? E não Eu tinha essa sei se abertura. eu queria, mas eu achei muito bom que ele viesse. Porque é isso, a gente não conduz para onde a gente quer, não daria certo. Mas quando a gente vê que está nascendo, a gente simplesmente não impede, né, Marisa? Exatamente. Meu caso mesmo, em algum momento eu falei, tá bom. Então agora o meu personagem é a menina que saiu do interior para tentar a vida na cidade grande. Sei lá se era bem assim, sabe? Eu já tinha morado fora 2 vezes, eu tinha feito faculdade de filosofia, eu fazia mestrado aqui, eu tinha vivido um monte de coisa. E eu realmente tinha cara de nova. Só que aí eu me descobri um pouco daquela menina, porque eu era insegura, eu achava que não. Então assim, o quanto a gente não controla essas narrativas, mas elas aparecem. Sim. E não, sabe qual era? Sabe quem você era? Quem? E a gente comentava isso, não era a menina que saiu do interior para tentar, era a menina que ainda não tinha encontrado o que ela queria fazer. Mesmo estando num programa como o Master, apresentando um talento específico que você tinha, não é à toa que você chegou onde chegou, você não tinha certeza disso ainda. Sim. Você não tinha certeza. Você estava tateando. Sim. Você dizia, será que é isso? Será que é outra coisa? Será que eu estou mudando? E quando a gente tem segurança de qualquer que seja o talento que a gente vai apresentar, ainda que ele não esteja maduro, ele vem, ele aparece. Então, o que a gente tinha que fazer? Deixar ele aparecer, dar espaço para ele aparecer. E aí, quando a gente... Por isso que a gente cutucava você e dizia, vai, apresenta, tenha segurança no que você está fazendo. Era para deixar vir um talento que podia ser o seu talento para o resto da vida, né? Que podia ser a sua escolha profissional. Como Sim. E esse foi, negócio- né?